Hoje começamos o estudo da sintaxe. Vencida a morfologia, agora convido a todos vocês que acompanhem as nossas aulas de sintaxe. Começamos com os termos da oração, as funções sintáticas. Vejam bem, muitas vezes o candidato faz confusão entre classe gramatical e função sintática. E quando vem a questão, mas afinal, substantivo ou sujeito? A palavra pode ser um substantivo e funcionar como sujeito. São dois estudos diferentes. O primeiro deles, tipo de palavra, classe de palavra, classe gramatical. Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. E depois a sintaxe, que é o que nós começamos a ver agora. Digamos que eu selecione uma palavra, a palavra médico. Do ponto de vista morfológico, ou seja, a classe gramatical, médico, nós temos aqui na tela, é um substantivo comum, concreto, um substantivo simples, primitivo, um substantivo feito com radical, magic, e com aquele O que nós chamamos de desinência de gênero, desinência de gênero aqui, ó. Isso é um estudo morfológico da palavra. Agora, quando aplicamos a palavra médico em uma frase, passamos a ter o estudo sintático daquela palavra. Por isso, aquele substantivo médico aparece na nossa primeira frase, o médico chegou, aparece na segunda, eu encontrei o médico. Na terceira, eu preciso do médico, e na quarta, eu sou o médico. Nas quatro frases, é o substantivo médico, classe gramatical. Mas a banca pode pedir não a classe gramatical, mas a sintaxe, a função sintática exercida por médico em cada uma das frases. Então nós temos aqui, ó, o médico chegou, médico, sujeito, núcleo do sujeito. Eu encontrei o médico, agora o objeto direto, o núcleo do objeto direto é médico. E o núcleo do objeto indireto, eu preciso do médico, objeto indireto. E, por fim, predicativo do sujeito, eu sou o médico. Então nós temos aí a mesma palavra, a palavra médico, classe gramatical substantivo, e desempenhando diferentes funções sintáticas. Né? Aqui eu falo a respeito do médico, por isso que eu digo que é o sujeito. Aqui, o médico completa um verbo que eu chamo de transitivo direto. Encontrei quem? O médico. Na segunda, completa o verbo também, mas com auxílio de uma preposição. Então, eu estou diante de um verbo transitivo indireto. Eu preciso de quem? Eu preciso do médico. E no último, eu tenho um atributo. Meu, eu sou o médico. Um atributo do sujeito, do eu, do pronome pessoal reto eu sou médico. Essa é a diferença. Então, a banca pode pedir a classe de palavra, a classe gramatical de médico, mas pode pedir a função sintática. Entramos agora no mundo, então, das funções sintáticas. Eu comparo normalmente com o futebol. Por exemplo, o jogador sempre em destaque, em modo Neymar. Neymar é o jogador, é como se fosse a classe gramatical. Mas o treinador, ao organizar a equipe, coloca o Neymar numa posição em relação aos outros jogadores. Ele vai desempenhar uma função. Então ele é o centroavante, digamos que faltou o goleiro foi expulso, o Neymar pode ser colocado ali no gol para defender. Ele passa a exercer outra função, mas não deixa de ser o Neymar. Assim é o mundo das palavras. O médico não deixa de ser substantivo, mas dependendo de onde eu, treinador da minha frase, porque eu vou organizar a minha frase, dependendo do lugar em que eu colocar a palavra médico, ela vai desempenhar uma função diferente, certo? Isso é sintaxe. Esse é o estudo da sintaxe. E agora vamos dar uma olhadinha nas funções. Depois vamos detalhar função por função até ter o domínio pleno das funções sintáticas. Ter o domínio pleno. Tenho três frases, as três fases possíveis da língua portuguesa. Não consigo dar as funções sintáticas com menos de três frases. Ninguém consegue. São as três estruturas básicas da língua portuguesa. A primeira delas tem um verbo, que eu chamo de verbo aí transitivo. Enviar. Ora, alguém envia algo a alguém. Alguém envia. E quem envia é o sujeito da frase. Eu vou colocar aqui em vermelho para destacar, senhores. Acompanhe. O professor é o sujeito da minha frase. O sujeito. É de quem? A respeito de quem eu estou falando. E tudo que eu disser dele é o meu predicado. Então,
enviou livros aos alunos ontem, aqui está, enviou livros aos alunos ontem, é o nosso predicado, sujeito e predicado. Mas aí eu resolvo quebrar o predicado em funções menores, já que predicado é uma grande função, a função essencial, assim como o sujeito. E aí eu vejo que o verbo é o núcleo do predicado. É a palavra central, enviar, um verbo de ação, é o núcleo do predicado. E nós vamos notar que ele é um verbo classificado como transitivo, direto e indireto. É um VTDI. Então estamos aí com um verbo transitivo direto e indireto. Quando eu digo isso, é porque eu tenho necessariamente na estrutura da frase dois complementos para esse verbo. Um unido diretamente, sem o auxílio de preposição, e o outro com o auxílio de preposição. Então, enviou o quê? Eu tenho resposta. Livros, objeto direto. Enviou a quem? Aos alunos, objeto indireto. Vejam agora a presença de uma preposição combinada ali com o artigo masculino plural os, aos alunos. Então essa conexão entre o objeto indireto e o verbo se dá por intermédio de uma preposição, o que não acontece com o objeto direto. E finalmente temos também, vinculado ao verbo, um ontem, que situa a ação de enviar no tempo. Então nós temos aqui um adjunto adverbial, e se formos fazer a classificação completa, adjunto adverbial de tempo. Eis que nós temos a classificação das funções sintáticas presentes na frase dada. As duas funções maiores, sujeito e predicado, são chamadas de essenciais. O professor, sujeito, enviou livros aos alunos ontem, predicado. Depois a nossa divisão. E é possível diminuir mais? Por exemplo, o professor, a banca pode, se quiser, ela pode pedir apenas a função do o, que acompanha o professor, um artigo que acompanha um substantivo. E aí eu tenho uma nova função sintática. Esse o que está aqui é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal dentro do sujeito, uma adjunta, todo o artigo é sempre adjunto adnominal. E aqui eu tenho mais um, os alunos. Então essa frase apresenta dois adjuntos adnominais, aqueles que acompanham o nome, no caso aí determinando o professor, os alunos. Isto é fazer análise sintática. Isto é estudar função sintática. Termos da oração. Temos aí os nossos dois objetos, que são complementos verbais, por isso são chamados de termos integrantes, funções integrantes, porque servem para deixar íntegra a frase completa. E temos um acessório, que é o ontem. Eu posso retirar da frase sem prejuízo da compreensão da frase. O professor enviou livros aos alunos. Eu acrescento o tempo, se quiser, ontem. Então, a frase apresenta duas funções acessórias. O artigo e o adjunto adverbial. O artigo, que é o adjunto adnominal, não é? E o adjunto adverbial. Duas integrantes, objeto direto e objeto indireto. E as essenciais, sujeito e predicado. Agora, neste tipo de frase, eu não posso ter agente da passiva. É impossível. Com um verbo, com um objeto direto, impossível ter agente da passiva. Em frase que eu tenho agente da passiva, jamais terei objeto direto. Por quê? Porque o objeto direto da voz ativa torna-se sujeito na voz passiva. Olha lá, livros foram enviados pelo professor, foram enviados aos alunos pelo professor ontem. Agora, o que eu chamei de objeto direto, numa frase na voz passiva, passa a ser o sujeito. Livros é o sujeito. Que coisas foram enviadas pelo professor? Livros é o nosso sujeito. E tirando o sujeito, o restante é o predicado. Foram enviados pelo professor. Desta vez eu tenho dois verbos, o verbo ser e o verbo no particípio, não é? Aqui o verbo auxiliar mais o verbo principal. Certo? Que constitui aí o enviar, o núcleo do predicado, o predicado verbal. Não é? E aí eu tenho pelo professor. Não é mais o sujeito, estou com a voz passiva. Na voz passiva, evidentemente, o sujeito não faz ação, sofre ação. Quem eu tenho aqui? Aquele que age sem ser sujeito. E quem age sem ser sujeito é o agente da passiva. É o agente da passiva. Temos aí o agente da passiva. Portanto, uma nova estrutura. Uma nova estrutura com mais uma função sintática. Agente da passiva.
aquele que age numa voz passiva. E temos a terceira estrutura para encerrar as funções sintáticas que existem, as 3 estruturas mínimas da língua portuguesa. E aí eu tenho, caros alunos, a fé em Deus, nosso Pai, é a certeza de vitória. Caros alunos, é um chamamento. Eu chamo meus queridos alunos e digo alguma coisa aos meus alunos. Caros alunos, eu vou chamar de vocativo. Vocativo é um chamamento, mais uma função sintática. Também acessória. Posso retirar da frase. A fé em Deus é o meu sujeito. A fé em Deus, nosso Pai, é o sujeito. Função essencial, a fé em Deus, nosso Pai. Sujeito. Tirando o sujeito, o restante é o predicado. É a certeza de vitória. É a certeza de vitória. O único que fica fora do sujeito e predicado é o vocativo. É a única função que eu não consigo enquadrar no sujeito ou no predicado. Ok? Se eu quebrar o sujeito em funções menores, eu tenho ali 3 funções destacadas. Aqui a fé é o núcleo do sujeito. Então aqui eu tenho o núcleo do sujeito. Não é? E o a, nós já vimos, todo artigo exerce a função de adjunto adnominal. Em Deus, vejam que em Deus completa o substantivo fé, que é um substantivo abstrato, que é um sentimento. Nós estamos diante aqui do complemento nominal. Complemento nominal. Deus recebe a minha fé, é alvo da minha fé. Complemento nominal de fé. Uma nova função aí. Nosso Pai. Estou dando uma informação de como eu vejo Deus, quem é Deus afinal. Nosso Pai Supremo, nosso Pai. E aí eu tenho o que nós chamamos de aposto, aquela informação, aquela explicação vem separadinha do seu, do nome a que se refere, vem separadinha e é o nosso aposto. Essa explicação. Aí temos o verbo de ligação, um verbo conector, aí, conecta o quê? O predicativo. A certeza de vitória é o nosso predicativo, não é? Predicativo do sujeito. Certeza é o núcleo desse predicativo. E se eu separar a certeza do de vitória, o que eu encontro aqui é um novo complemento nominal. Temos então uma frase com 2 complementos nominais. Agora estou complementando certeza, que também é um nome abstrato. E o alvo da minha certeza é a vitória. E aí eu tenho funções que não estão presentes nas outras frases. Para que eu tenha um predicado nominal, como é o caso aqui, eu preciso do verbo de ligação. Ok? Estas são as funções sintáticas. É o nosso estudo a partir de agora. Funções sintáticas. Vocês me permitam, caros alunos, que eu apague aqui e mostre como é o melhor estudo de funções sintáticas. Vamos dar uma olhadinha. Vimos aqui as funções existentes na língua portuguesa, todas elas, em 3 estruturas, em 3 frases. Agora, vejam o seguinte. Há 4 funções necessariamente presas a um verbo. Então eu coloco aqui verbo. 4 funções. Os 2 objetos. Objeto direto. Objeto indireto. Todas se referem aqui, são os complementos verbais. E ainda tem o agente da passiva. Uma frase na voz passiva, lá está o agente da passiva, na passiva analítica. E ainda temos o nosso adjunto adverbial, uma função acessória. O adjunto adverbial. Então, na língua portuguesa, nós temos 4 funções que se prendem a verbo. A função não está presa a verbo, só pode ser outra. Ela está presa a um nome. E aí nós temos o adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Temos também o complemento nominal, conforme vimos nas frases dadas ali. Complemento nominal. Temos também, caros alunos, o aposto e temos o predicativo. 4 funções presas ao nome. Só quem fica fora mesmo é o vocativo, que não se prende a nada. Portanto, o nosso estudo será feito a partir daí. Vamos começar com o sujeito.
ver a classificação, os tipos de sujeito, depois predicado, e aí vamos mergulhar nas funções que estão aí. Aguardo, senhores, o segmento do nosso estudo de sintaxe.